Hoje, no vídeo de formação continuada em doutrina, né, nós vamos falar sobre os novíssimos. Agora, estamos gravando esse vídeo no mês de novembro, mês de finados, por isso que vale a pena meditarmos sobre os novíssimos. Esse nome, novíssimos, vem do latim. Novíssimos é o último, né? Quando a gente fala de novíssimos na doutrina, nós estamos falando das últimas realidades que nós viveremos. Essas últimas realidades, elas existem as individuais, que nós viveremos, só nós, e existem as últimas realidades coletivas, que todos viveremos juntos. As últimas realidades individuais, os novíssimos individuais, a morte, todos nós morreremos, o juízo particular, todos nós passaremos logo após a morte, eu vou falar aqui, né? Logo após a morte existe o juízo particular, e o nosso destino final, né? O céu ou o inferno, com ou sem uma passagem, uma estadia, que tomara que seja muito breve, no purgatório. Vamos falar disso também. Então, essas são as realidades individuais. E as realidades coletivas, né? Todos nós passaremos, ou deste lado ou do outro, que é o fim do mundo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, são essas três realidades. Falar rapidamente de cada uma delas. A morte é algo, né, que todos nós passaremos, uma realidade inquestionável. E o que é a morte? A separação do corpo da alma. Tá? O corpo separa da alma. E a morte é algo que é natural, mas é uma coisa totalmente antinatural também. Embora a gente veja com naturalidade, algumas pessoas mais, até dependendo da profissão, mas quando a gente para pensar na realidade da morte, é algo que não faz muito sentido. Tanto não faz sentido que, para a gente, mesmo aqueles que não acreditam, né, entendem que um ser humano é composto de corpo e alma. E uma alma sem corpo, ou um corpo sem alma, é uma aberração. Não é algo normal, porque o corpo tem que ter alma. Né? O que é uma alma sem corpo? É uma alma penada, é um fantasma, né? O povo fala, né? Uma assombração, o espírito. E o que é um corpo sem alma? É um cadáver, não é? Então, assim como tem muita gente que tem medo de assombração, tem muita gente que tem medo de cadáver, por quê? Uma alma sem corpo ou um corpo sem alma nos assusta, porque não é algo natural. Porque um ser humano ele tem que ter alma e corpo juntos, unidos, né? Então, essa separação do corpo e da alma, que é temporária, ela ocorre, né, no momento da morte e vai ficar até a ressurreição dos corpos. Então, nós teremos, depois do fim do mundo, na ressurreição dos corpos, de novo, a junção do corpo com a alma, e eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, isso é temporário, porque não é algo natural, tá? Então, todo mundo passa por isso e ela nos mostra que nós estamos aqui de passagem. A nossa vida não é essa. Tá? Aqui é um breve momento. Por que é um breve momento? Porque se você, chutando alto, né, passando em muito, a pessoa que mais viveu, que está no Guinness, vamos colocar que você consiga um recorde inacreditável e viva 150 anos. O que é 150 anos perto de 1000 anos? Perto de 10 mil anos? Perto de 100 mil anos? Perto de 1 bilhão de anos? Ou o que é 150 anos perto da infinidade? Né? Porque a vida eterna não tem como você comparar com 150 anos. Olha que eu estou dobrando 2 vezes a expectativa de vida, né? Chutando alto uma coisa que hoje, né, aparentemente uma coisa hoje em dia é impossível de chegar aos 150 anos. Mas não é nada, 150 anos é um piscar de olhos, nem isso, né, perto da eternidade. Então dizia Santa Teresa de Ávila, a vida é apenas uma noite que se passa em uma péssima hospedaria. Ou, né, uma péssima noite numa péssima pousada, algumas traduções falam. Porque é isso, né, você vai passar uma noite só no hotel ruim. Por que no hotel ruim? Não é que a vida seja ruim, né? Um católico não pode viver, ah, meu Deus, só o céu vale a pena, isso aqui não presta. Não. Só que, comparando, assim como isso aqui é um sopro, uma única noite, né? Todos os prazeres que o mundo oferece não se comparam com o céu. Por isso que é uma péssima noite e uma péssima pousada. Mas, lógico, vamos, né, viver bem essa vida, essa noite aqui, né? Mas virá o melhor, né? Nossa vida está por vir. E nós temos que nos preparar para a hora da morte. Isso com um tom positivo. Não é viver um tom macabro, não é viver um tom triste, mas não, eu encontro com o Pai e pensar que a morte é algo real e concreto nos faz viver bem a nossa vida.
Tá? E devemos rezar para ter uma boa morte. Agora, cuidado, né? O que é uma boa morte? Porque muita gente fala, eu quero dormir, eu quero morrer dormindo, sem sentir nada no meio da noite. O que a igreja nos ensina? O catecismo fala assim: a igreja nos encoraja a preparação da hora da nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Antiga ladainha de Todos os Santos. A pedir à Mãe de Deus, a igreja, né, nos encoraja a pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte, oração da Ave Maria, e a nos entregar a São José, padroeiro da boa morte. Então, pedimos a Nossa Senhora na Ave Maria, né, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Devemos pedir a São José, padroeiro da boa morte, porque conta a tradição que morreu cercado por Maria e por Jesus. Olha só né, que coisa linda, né? E nós devemos pedir que Deus nos livre dessa morte súbita, dessa morte inesperada, porque devemos nos preparar nesse último momento. Podemos ganhar indulgências, que eu vou falar que eu falo em outro vídeo, né? Sobre as indulgências de formação espiritual. Podemos oferecer o nosso sacrifício como purificação pelos nossos pecados e nessa hora ir direto para o céu. Diretamente para o céu depois da morte. Tá? Então, até nós que temos contatos com pessoas que estão nesse momento da morte ou pessoas nos momentos finais, encorajar, né, oferecer os sofrimentos a Deus. E isso tem méritos muito grandes. Né? Melhor sofrer aqui do que sofrer no purgatório, como eu vou falar daqui a pouco. Né? A pessoa fala, não quero assustar o meu parente, né? Não vou chamar o padre aqui no leito de UTI. Ele se assustar, ele vai se assustar que ele chegar do outro lado sem estar preparado, né? Então, isso que a gente tem que pensar. Ou a gente tem fé ou não temos. Bom, e depois da morte, logo após a morte, vem o juízo particular. O que é o juízo particular, né? Nós não seremos julgados só no juízo final, no final do mundo, não, mas logo após a morte ocorre o juízo particular, onde nós estaremos na frente de Cristo e nós mesmos vamos nos acusar, porque no momento da morte nós iremos enxergar a nossa alma. Hoje a gente não consegue enxergar a nossa alma, mas nós iremos enxergar. E aqueles que estão em pecado grave, em pecado mortal, vão virar as costas para Cristo. Parece algo forte, mas é isso que vai acontecer. A pessoa vai virar as costas para Cristo e mesmo vendo todo o sofrimento que existe no inferno, a pessoa vai escolher ir para o inferno. Porque é um outro tempo, não existe arrependimento depois da morte. Tá? Então, é muito bonita aquela cena daquele filme O Ato da Compadecida, do julgamento, é muito bonito, mas não é assim que funciona, porque é um outro tempo, não é o nosso tempo, é um tempo angélico, um tempo chamado de Evo, onde não existe arrependimento, e nós não vamos precisar de promotor, o diabo que nos acuse. Não, nós mesmos vamos falar, Senhor, eu me entreguei a Ti, eu dediquei minha vida a Ti, e aí Cristo nos concederá o céu, ou eu me entreguei a Ti, mas eu ainda preciso me purificar, nós iremos para o purgatório de bom gosto. Ou, né, os condenados virarão as costas para Deus, para Cristo, e irão ao inferno. Né? Bom, então, logo após a morte, acontece o juízo particular. E logo após o juízo particular, então, teremos essas realidades: céu, inferno ou purgatório. Falando do inferno, né, Deus não criou o inferno, né, para condenar ninguém. Acontece, Deus pede o nosso amor, e não existe amor sem liberdade. E alguns anjos e algumas pessoas decidem não amar a Deus, decidem se afastar de Deus, né? E esse é a escolha do inferno. A pessoa vai ver a sua alma e vai ver a sua alma deformada, a sua alma distante de Deus. Tá? Um grande santo, São João Maria Vianney, ele pediu para ver, o santo Curadares pediu para enxergar a sua alma. Isso ele era um grande santo, né? Nós não chegamos nem aos pés do Curadares, né? O São João Maria Vianney. E ele viu a sua alma e ficou horrorizado. Ele pediu para Deus para que ele esquecesse daquela visão. Então, se São João Maria Vianney ficou assustado com a sua alma, imagina como será como é a nossa alma. E imagina uma pessoa que não totalmente afastada de Deus. Tá? Agora, em relação ao inferno, né?
serão sofrimentos terríveis, serão sofrimentos por toda a eternidade, sofrimentos físicos, inclusive, porque após a ressurreição dos mortos, a alma vai se unir novamente com o corpo, tá? E também um dos maiores sofrimentos é saber que nunca verão a Deus. Então essas almas nunca verão a Deus, assim como os demônios nunca viram ou verão a Deus, tá? Existem dois mitos que a gente tem que afastar, que isso vai contra a nossa doutrina. A primeira é que o inferno não existe, ou que o inferno está vazio por conta da misericórdia divina. Não, Deus é justo, Deus é misericordioso, não vai condenar ninguém ao inferno. O inferno não existe, imagina. Não, o inferno existe e, infelizmente, temos aí, não, isso não é uma certeza, como a canonização de um santo nos dá a certeza que ele está no céu, mas a igreja nunca afirmou com certeza que ninguém está no inferno. Mas, com certeza, ali tem gente ali, hoje almas, além dos demônios, as almas, mas depois estarão com seus corpos, tá? Primeiro, como é que a gente sabe isso? Porque Cristo falou várias vezes sobre o inferno. Então, Cristo é claro, ele fala várias vezes, nos evangelhos sobre o inferno. Depois, a realidade do mal, do mundo, é algo evidente. Nós vemos o mal. Nós estamos vendo pessoas que cometem o mal, que não se arrependem, pessoas, que não é possível que isso fique sem justiça. Pode ser que não fique sem justiça aqui, mas existe a justiça divina. Então, Deus é infinitamente misericordioso e por isso ele envia muitas graças durante a vida. Nós temos aí a confissão que nos perdoa. Então, a fonte de misericórdia é inesgotável. Mas assim como Deus é misericordioso e faz de tudo para que nos salvemos nessa vida, Deus também é infinitamente justo. Tá? Então, a justiça divina, ela existirá. No Evangelho de São Lucas, alguém perguntou a Cristo, capítulo 13, Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? E ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, Cristo é claro aqui, muitos não entrarão, e precisamos fazer esforço. As pessoas falam assim, mas eu não fiz nada para ir para o inferno. Mas você não precisa fazer nada para ir para o inferno, é só deixar que o carro desce na ladeira abaixo. Você precisa fazer para ir para o céu. Porque automaticamente nós já merecemos o inferno. Agora, você precisa se esforçar para ir para o céu. Eu não fiz nada para ir para o inferno. As pessoas acham que é uma obrigação de Deus conceder-lhes a salvação. Não, sabe? Nós temos que nos esforçar para chegar ao céu. Então, negar a existência do inferno, do demônio, só ajuda mais ele, porque se a gente nega a existência do inimigo, para ele é mais fácil, E o outro mito, assim, que é uma corrente aí de teologias modernas, que isso vai totalmente contra a doutrina da igreja, é dizer que o inferno não é um lugar, o inferno é um estado da alma, mas não é um lugar. Sim, o inferno é um lugar. É um lugar físico, porque hoje nós temos só espíritos ali, Nós temos os demônios, que são anjos, e temos as almas dos condenados. Mas após a ressurreição dos corpos, as almas que estão condenadas vão estar ali em corpo e alma sofrendo no inferno. E precisa ter um lugar para eles estarem. Então, sim, o inferno é um lugar. Depois, temos o purgatório e o céu. Então, aqueles que não amam a Deus vão direto, que morrem em pecado mortal, vão direto ao inferno. Aqueles que morrem em pecado, mas não em pecado grave, passam pelo purgatório até chegar ao céu. Então, o purgatório é um lugar de purificação. Todo pecado deixa marca na alma. E essa marca é como se fosse um prego batido na madeira. A confissão tira o prego, mas a marca fica na madeira. Então, como apagar essa marca? Como apagar as marcas que o pecado nos deixa? Nós podemos, através das nossas boas obras aqui em vida, ir apagando essas marcas. Uma outra forma é através das indulgências. Eu tenho um vídeo de formação contínua em espiritualidade sobre as indulgências. E uma outra forma é depois da morte no purgatório. A única porta de saída do purgatório é o céu. Então, as almas que estão no purgatório sabem que já foram salvas. Então, no inferno tem desespero. No purgatório tem muito sofrimento, mas tem alegria. Agora, o sofrimento do purgatório ele é intenso. Os grandes santos dizem que o mesmo fogo do inferno é o fogo do purgatório. Então, a menor das dores do purgatório não se compara, assim, não tem comparação. A maior das dores aqui nessa vida não se compara à menor das dores do purgatório. Então, São Roberto Bellarmino
dizia assim: os condenados do inferno e as almas do purgatório sofrem a ação do mesmo fogo. Santa Catarina de Gênova, após uma visão do purgatório: que coisa terrível é o purgatório. Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade. Vejo que as penas que lá padecem as almas são tão dolorosas como as penas do inferno. De novo, São Roberto Bellarmino: não há proporção entre os sofrimentos da vida presente e as do purgatório. E São Tomás de Aquino, como eu já falei aqui, a mais leve das penas do purgatório supera todos os sofrimentos dessa vida. Tá? Então, a intensidade das dores ela é muita lá no purgatório, mas existe esperança, a alma está ali, ela quer se purificar, e ela sabe que dali ela vai sair para o céu. Tá? Agora, nós temos que nos purificar aqui, nós devemos ir direto para o céu, sem passar pelo purgatório, porque o sofrimento é terrível. E nós também devemos ajudar as almas que estão no purgatório, através das nossas orações, através de oferecer indulgências, tá? Para que elas fiquem menos tempo no purgatório. Por isso que nós nunca devemos parar de rezar por um ente querido que faleceu. Nós só paramos de rezar por alguém falecido se a igreja canonizar essa pessoa, porque a gente sabe com certeza que ela está no céu. Nós devemos sempre rezar pelos nossos falecidos, porque eles podem estar no purgatório. E quando uma pessoa morre, né? Isso a gente já, com certeza alguém já ouviu isso em velório ou em algum lugar. Ah, agora a pessoa descansou. Não, muito provavelmente o contrário. Agora a pessoa está lá, provavelmente, né, se ela se salvou, ela está no purgatório. Então é aí que eu tenho que rezar mais, é aí que eu tenho que oferecer sacrifícios, sufrágios, indulgências, para que abrevie o tempo, né, dessa pessoa no purgatório. Mas existe alegria nesse sofrimento, porque as pessoas querem se purificar, as almas querem se purificar. Tá? Numa das visões em que Santa Gertrudes teve, Nosso Senhor instruiu para ela a seguinte oração para que libertassem almas do purgatório, né? Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos da minha casa e de meus vizinhos. Amém. Então essa era uma oração que você pode colocar a oração de Santa Gertrudes no Google, né? Pode depois ir pausando aqui o vídeo e anotar, rezar várias vezes ao dia, ou pelo menos, né, uma vez todo dia, para ajudar as almas do purgatório, além de oferecer indulgências e pequenas penitências a essas almas, né, que também vão interceder por nós. Depois o céu. O céu é o lugar onde estaremos com Deus, estaremos em comunhão com Deus, onde teremos a visão de Deus. Os anjos, os demônios estão no inferno. E os anjos estão no céu, eles têm a visão beatífica. Esse é o maior dos prazeres, né, que existe no céu. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para o que os amam. Então, a gente não consegue imaginar como será o céu, é algo inimaginável. Assim como o sofrimento do inferno e do purgatório é inimaginável, também é, né, o céu. E aí podemos falar, o maior de todos os prazeres aqui da vida não se compara ao menor do céu. Né? Todos os prazeres do mundo junto não chegam perto, né, do que é o céu. Tá? Então devemos, né, fora que estaremos, assim como a maior dor do inferno é estar privado para sempre da visão beatífica, de ver a Deus, o maior dos prazeres é estar com Deus, estar eternamente, tá? Então, se a alma vai para o purgatório, ela sabe que ela já está salva, que ela chegará ao céu depois da sua purificação, tá? Mas devemos desejar isso, ir direto para o céu, sem passar pelo purgatório, o que é algo possível, né? Devemos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E, para encerrar, falando dos últimos eventos coletivos, né? O fim do mundo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. O fim do mundo nós não sabemos quando será, participaremos dele aqui nessa vida ou do outro lado, tá? Mas o fim do mundo é onde o mundo acaba, né? O final da história da humanidade, digamos assim, né? A igreja vai passar por uma grande tribulação, isso tudo está revelado, né? Virá a grande apostasia, né? A igreja vai parecer que sumiu da face da terra e depois ela ressurgirá. Então, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, vai seguir o mesmo caminho de Nosso Senhor na paixão, na Semana Santa, né? Vai sofrer, como Cristo sofreu na Sexta-feira Santa, vai ser sepultada,
e parecer que está morta e sumir da face da terra, entre aspas, né? A igreja nunca, as portas do inferno nunca prevalecerão, mas vai, né? Parecer que sumiu, assim como Cristo no sábado santo, e no domingo ela ressurgirá resplandecente, viva, em corpo glorioso. Então a igreja, a história da igreja vai seguir esse mesmo caminho, né? Então esse será o fim do mundo, nós não sabemos quando, tá? Logo após o fim do mundo, terá a ressurreição dos mortos, todos os mortos ressuscitarão. No Evangelho de São João, capítulo 5, né? Diz assim, versículo 28 e 29, vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, tanto aqueles que vão para o céu quanto que vão para o inferno estarão com seus corpos. Então, de novo, a alma se juntará ao corpo de todas as pessoas que já passaram pela face da terra, justos e injustos. Hoje nós temos duas pessoas já em corpo no céu, né? Nosso Senhor, que ressuscitou e subiu aos céus, e Nossa Senhora, também ressuscitou, não, desculpa, Nossa Senhora, que ou ressuscitou, não existe uma definição teológica se Nossa Senhora morreu ou não. Então, ou Nossa Senhora morreu e ressuscitou, ou Nossa Senhora dormiu, a dormição, tá? E foi assunta aos céus. Tá? E a assunção é um dogma, nós sabemos que ela subiu aos céus de corpo e alma, mas a morte de Nossa Senhora é ainda um debate teológico, ela pode ter morrido ou não, e se ela morreu, ela ressuscitou. Tá? Então, todos os corpos ressuscitarão. Né? E aqueles, assim como Cristo e Nossa Senhora têm o corpo glorioso, aqueles que estarão no céu também terão o seu corpo glorioso, seu corpo resplandecente, e os condenados terão o seu corpo deformado, porque o pecado deforma a alma e vai deformando o corpo, e essa é uma realidade que a gente já pode até perceber um pouco aqui, imperfeitamente, mas podemos perceber, né? Quando você olha uma criança, quando você olha uma pessoa boa, quando você olha uma pessoa, né, santa, você vê a candura nos olhos da criança, dessa pessoa, você vê a docilidade nos olhos dessa pessoa. E quando você vê uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa perversa, você olha para essa pessoa, aquela pessoa não te dá um negócio, assim, né? Isso já é de uma forma imperfeita, essa deformidade que a alma causa também no corpo. Tá? Então, não estou falando aqui de claramente deformidades físicas, porque essa é uma realidade muito imperfeita que a gente consegue ver agora, é só uma impressão que a gente tem, mas numa outra vida veremos isso claramente, inclusive com deformação dos corpos e com o corpo glorioso dos que foram salvos, né? Só abrindo parênteses, a igreja não condena a cremação, a igreja, né, o católico de preferência deve ser enterrado, assim como Nosso Senhor, mas ele pode ser cremado, desde que, né, se trate com dignidade as cinzas, né, do falecido, e que se coloque num cemitério, se coloque num local apropriado, e que não se faça isso com um culto ou com uma ideia panteísta ou espírita, no sentido de querer espalhar cinzas, de se associar à natureza, isso a igreja condena, tá? Mas não a cremação em si. E, por fim, o juízo final. Né? O catecismo diz assim, é diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências, o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a vida terrestre. Então, o juízo final ele não vai alterar o juízo particular, né? Quem está no inferno vai continuar no inferno, quem está no céu vai continuar no céu, tá? Quem foi salvo vai continuar salvo, mas o juízo universal, toda a história da humanidade será revelada, né? Toda a história fará sentido, né? Então, essa será depois da ressurreição dos mortos, tá? Como se fosse uma reafirmação do juízo particular. Então, nós não estaremos, depois da morte, aguardando o juízo final. Não, nós já seremos julgados após a morte, no juízo particular, e nosso destino já será definido. Mas depois, no final dos tempos, haverá a ressurreição dos mortos e o juízo final. E aí Cristo poderá dizer, né, como ele diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 34, e depois o versículo 41. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Palavras duras, né? Palavras duras. E que nós possamos, então, ouvir
essas palavras de Cristo: vinde benditos de meu Pai.